Bom dia, meus queridos alunos. Aqui sua professora Patrícia. Hoje, dia 8/9/2020, um dia depois do dia 7 de setembro, estamos na Semana da Pátria e hoje sua professora vem aqui contar uma história. Senta que lá vem história. Houve um tempo, há mais de 500 anos, em que nesta terra vivia um povo. Esta terra tinha dono. Viviam nos seus costumes, tinham a sua maneira de viver, problema nenhum com a nudez, gente limpa, sem doenças, que tratavam as suas mulheres como iguais, que cuidavam das suas crianças. Cada criança indiazinha era filha de toda a tribo. Os anciãos, os velhinhos, as pessoas mais respeitadas da tribo. Viviam em ocas, em malocas, esses povoados dentro da mata, que tem às vezes umas casinhas em volta. O nome certinho é maloca. Ó uma maloquinha. Ó uma malocona. Neste lugar, todo verdinho, viviam incontáveis tribos que viviam, se não em harmonia entre si, viviam em perfeita harmonia com a natureza. Até que um dia, desembarcou pelo Oceano Atlântico um monte de barquinhos cheios de pessoas muito diferentes. Vinham cheias de roupas, de plumas, eram fedidas, tinham piolhos, muitos doentes, porque a viagem pelo oceano levava meses. E os índios o que fizeram? Os receberam de braços abertos. Se soubessem o que viria, deviam ter afundado todos os navios. Isso que a sua professorinha pensa. Eis que então, essas pessoas diferentes que vinham do outro lado do oceano decidiram tomar as terras para si. Pam, pam, pam. O que fizeram? Trataram logo de fundar uma vilinha e fazer uma missa e fundar uma igrejinha e falar: essa terra é minha, eu que mando aqui. Foi quando então essas pessoas diferentes, ou agora que chamá-los de portugueses, esses portugueses encontraram uma grande riqueza em todo o litoral brasileiro. As florestas de Brasil. Esta árvore acabou sendo chamada de Brasil. Esta é uma floresta de Brasil. Aí os portugueses usaram a madeira e a resina que tem dentro dela, que nesse momento do mundo custava muito, muito, muito dinheiro, muito, muito dinheiro. Não tinha guache, não tinha ir lá no Zezinho comprar guache, ou xadrez, ou aquele pozinho que a mãe usa para tingir a roupa. Não tinha isso. Então os portugueses descobriram que esta árvore podia lhes dar esta resina. Sabe o que eles fizeram? Eles acabaram com todas as árvores de pau-brasil, levaram o pau-brasil, a árvore Brasil, à extinção. Esta foi a primeira riqueza que os portugueses exploraram aqui do nosso país, sabe, gente? A professora está com alguns problemas aqui de conseguir dominar as fotinhas. Foi quando então, meus queridos alunos,
os portugueses malvados tiveram uma grande ideia. Como eles perceberam que os índios nessa terra ainda estavam na idade da pedra, todas as suas ferramentas eram feitas de pedra, os portugueses pensaram assim: ahá, nós vamos dar machados para esses índios, para que eles próprios derrubem as árvores para nós. E para os índios, eles entraram na idade do metal de uma hora para outra. Foi uma grande evolução. O povo fala que os índios foram bobinhos de aceitar cacareco, mas do lugar onde eles estavam, eles conheceram uma arma poderosa. Para eles, não custava nada derrubar umas árvores em troca daquelas armas tão poderosas que poderiam fazer com que eles se tornassem tribos mais poderosas. Foi isso que aconteceu. Então, o português espertinho deu para o índio o quê? O quê? O quê? Machado? Machado. Machado. Acontece que no resto do mundo não era todo mundo que estava feliz, não, com essa divisão de que o Portugal falou: esse país aqui é meu, essa terra é minha. Aí outros povos decidiram tomar as terras brasileiras, que ainda não era Brasil que chamava, né? Era lá a América, as terras além mar. E aí foi que Portugal teve a brilhante ideia, brilhante que a tia está usando é ironia aqui, porque não foi brilhante, foi a cruel ideia de tomar as terras através do cultivo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, dela a gente extrai o açúcar e também pode fazer uma pinga, cachaça. São produtos que nesse momento têm muito valor no mundo todo. E é aí, minha gente, que começa a história mais terrível. Nesse momento da história, meus alunos, começa a coisa mais, uma das coisas, não foi a mais, mas foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu no mundo. Para ocupar todo o litoral, para ocupar toda essa terra, para não permitir que os invasores aqui chegassem e ficassem, era necessário fazer a cultura da cana-de-açúcar. Mas para isso, alguém precisava trabalhar, não é mesmo? Quem que vai trabalhar nos engenhos de açúcar? A mão de obra escrava, a mão de obra de pessoas escravizadas. Aí a gente está aqui observando na gravura um engenho de açúcar e estamos vendo aqui que a mão de obra utilizada é dos africanos, das pessoas africanas trazidas à força para trabalhar forçosamente, de graça, nos engenhos. Aí, você sabe que a gente escravizou as pessoas da África, mas também escravizamos os índios, viu? A gente aprende na história, conta aí pro papai, pra mamãe, pra família, porque as nossas famílias, nós aprendemos errado a história. A gente aprendeu que os índios não foram escravizados porque eles eram preguiçosos e porque eles eram mais espertos, conseguiam se esconder na mata. Isso é mentira. Os índios também foram escravizados, só que não dava para cobrar imposto da mão de obra dos índios. Então, a mão de obra oficial escrava era dos povos africanos. E a mão de obra por debaixo dos panos, escravizada, era dos índios, viu? Que todos nós saibamos disso e tenhamos firmeza para corrigir quando a gente escutar coisa diferente disso. E então, minha gente, começou o negócio mais. Eu não tenho nem palavras, é a coisa mais abominável que já existiu nesse planeta: tráfico de pessoas. Aqui vocês podem observar a África, aqui a América, aqui temos o Brasil. Aqui em cima, que não está aparecendo, temos a Europa, que era quem mandava aqui, ó. Punha as pessoas dentro de um barco, atravessava elas em condições desumanas até o Brasil para trabalhar forçosamente. Vamos combinar? Tem cabimento isso? Tem cabimento isso? Vocês acham que isso tem cabimento?
Pois é, mas os adultos já fizeram isso. E isso era normal. Vocês acreditam que isso era normal? Era normal. Ai, ai. Então, olha aqui, ó. Esse mapinha mostra a rota da escravidão. Quando vocês forem maiorzinhos, vocês vão compreender melhor esse mapa, viu? Então, a primeira riqueza que Portugal explorou da gente foi o pau-brasil. A segunda riqueza. Ah, tá. E depois, no meio dessa plantação toda de cana, aí o povo começou a achar umas terras, começou a achar umas coisas que ninguém sabia que tinha. Acharam, pam, 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 ouro, ouro. E aí, ouro e pedras preciosas. Aonde que acharam ouro e pedras preciosas? Isso mesmo, em Minas Gerais. Essa daqui é uma mina de ouro. Em Minas Gerais, aqui acharam, os paulistas acharam muito ouro e muitas pedras preciosas. E aí, o Brasil vai ir bem agora? Não, porque quem vai enriquecer com esse ouro todo é o rei de Portugal. E aqui também vão usar mão de obra escravizada para explorar essas minas. O brasileiro mesmo ficou só com a parte de ser escravizado. Vocês acreditam nisso, gente? Foi assim que os adultos fizeram a nossa história brasileira, essa é a verdade. A figura de um escravo, lavrador, né? Aqui a gente já está num outro ciclo, que é o ciclo do café. Esse é um quadro muito famoso. Observem as condições da escravidão. Crianças com corrente no pescoço, homens, mulheres, tratados como animais. Vocês acreditam que isso era normal? Vocês acreditam que era assim que era? Pois era. Quando a gente observa que às vezes a gente pensa que os adultos sabem de tudo, eles não sabem não, viu, gente? Não sabem de tudo. Eles cometem muitas coisas horríveis também. A história tá aí para mostrar pra gente. Essa é a gravura de um escravo apanhando em praça pública, porque tentou fugir, foi recapturado. Você não podia nem querer ser livre, né? Olha só, quem que pode com isso? Não é mesmo? As maiores crueldades foram feitas nesse período pelo homem branco, pelo homem europeu. Esses mesmos europeus que a gente fica babando o ovo neles. Ai, porque a Europa, porque a Europa. Lembremos que esse povo quase morreu afogado no próprio cocô. Essa gente fedida que não toma banho, a gente fica pagando pau para europeu. Vamos combinar, né, minha gente? Essa gente que fez isso aqui, ó. Essa gente que fez isso aqui, ó. Até que pam pam. Ai, volta. Pam pam pam. Na Europa aparece um doido que quer conquistar a Europa inteirinha. É Napoleão Bonaparte. E ele, quando está indo conquistar Portugal, o rei de Portugal, que é o Dom, que é, na verdade, ele não é Dom ainda. Ele é o rei regente, é o príncipe regente de Portugal nesse momento, porque a mamãe dele, nesse momento que era a rainha, tava maluquinha. Este aqui é o João, que depois vai se tornar Dom João VI, o rei do Brasil, o imperador brasileiro. Ele tem uma ideia genial. Ele enfia toda a corte dele dentro de um monte de barquinhos e vai para o Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil é colônia de Portugal, então é território de Portugal. Ele estando no Brasil, ele está como se ele estivesse em Portugal. Então ele está no território dele, e só que lá o Napoleão não tem acesso a ele. Ele é inteligente, ele foi muito inteligente nessa manobra política. Mas ele entrou para a história como o bobão, fugião, que fugiu de Portugal com medinho de Napoleão. Isso também a gente aprendeu errado. Isso não é verdade. Foi uma tacada de mestre do Dom João, que enfiou 30 barcos no mar, com milhares de pessoas da corte dele, e veio para o Brasil. Aí acontece o desembarque da família imperial
no Rio de Janeiro. Vocês imaginam essas mulheres com essas roupas todas e as índias tudo peladinha e os índios tudo peladinhos? Imagina o choque que foi para os dois povos se receberem. Mas foi quando? Então, olha lá, a ilustração da corte chegando no Brasil. Olha só, a corte, como é que esse pessoal chegou vestido no Brasil? Depois de meses no mar. Vocês pensam que era fácil? Que a gente pegava um avião e ia? Não era não, gente, era bem difícil. Bem difícil. Aí, enfim, Dom João, que é esse aqui bem no centro do quadro. Dom João, quando chegou nessa terra de ninguém, decidiu fazer pelo Brasil fazer o Brasil se tornar uma terra decente para que a sua corte morasse aqui. E faz coisas incríveis por nós. Abre os portos às nações amigas, cria o Museu Nacional, cria o Banco do Brasil, Caixa Econômica, transforma o Brasil, que era até então era só colônia, no Reino Unido de Portugal. Né? Sobe, eleva o Brasil num status de Reino Unido de Portugal. Que isso era uma coisa importante na época, sabe, gente? Era quase como ter virado um país, que não era. Era só um quintal que a gente ia lá e explorava as riquezas. Dom João foi muito importante embora ele fosse um monarca, um rei, e os monarcas e os reis nunca estão do lado do povo, por isso que eles foram tudo decapitados na Revolução Francesa, ele foi muito bom para o Rio de Janeiro e para o Brasil neste momento. Junto com uma esposa dele, a Carlota Joaquina, que odiava o Brasil, eles tiveram alguns filhos, umas filhas e um filho, que é Dom Pedro I, que por enquanto ele é apenas filho ele ainda não é Dom e nem primeiro, ele é só o Pedro. Chega um momento que Pedro precisa tomar uma decisão muito importante. Pedro precisa se casar e manda importar lá da Áustria uma princesa Habsburgo. É a família da princesa Leopoldina, que depois foi virar Imperatriz Leopoldina. Era uma família muito importante na Europa. A família estava tudo metida no reinado dos países. Tinha príncipe para cá, tinha rainha para lá. Enfim, a princesa apaixonou-se perdidamente por esse falastrão e casaram-se. Casaram-se e foram vivendo. Foi quando lá em Portugal, houve uma série de coisas que aconteceu na história e o pai do Dom Pedro foi embora do Brasil e levou e deixou o Dom Pedro e as irmãs aqui. Voltou para Portugal porque a Europa venceu Napoleão, não precisava mais o rei ficar aqui. O povo de Portugal queria o seu próprio rei e começou a pressionar. Aí o Dom João VI volta para Portugal e deixa aqui, tomando conta, o seu filho Pedro. Aí Pedro casa-se com a Leopoldina e aí acontece que num dado momento Portugal fala, a gente quer também porque o Pedro, ele também era importante na política de Portugal. E aí o Pedro tinha que escolher, ou ele voltava para Portugal, ou ele ficava no Brasil. O Brasil já tinha sido elevado a status de Reino Unido, lembra? E os portugueses, que era quem pagava a conta dessa famíliarada toda, dessa corte aqui, não queria mais isso não. Era Portugal que pagava a conta dessa corte toda que o Dom João trouxe. Queria os portugueses que a família real voltasse para a Europa. E nesse momento, o Dom Pedro, este quadro,
Ai, professora, tem que rir. Este quadro, eu vou contar a verdade aqui para vocês. Foi pintado 30 anos após a morte do Dom Pedro I, a pedido do filho dele, Dom Pedro II, e tenta retratar o momento que ele recebe a carta dizendo que Portugal está planejando um golpe no Brasil e que ele fala independência ou morte. Aí, ó, esse quadro tenta retratar isso, mas não foi. Nada disso que aconteceu. Nada disso que aconteceu. O Dom Pedro estava andando, para começar, estava andando de burrico quando ele recebeu os mensageiros da Leopoldina, que foi quem de verdade fez a Carta de Independência do Brasil. Não foi Dom Pedro que fez, foi Leopoldina. Quando Dom Pedro, que estava com. Perdão, gente, mas eu tenho que dizer. Ele estava. E isso existem registros históricos, não é só a professora que está inventando da cabeça dela. Isso tudo está escrito, viu, gente? Ele estava com caganeira, estava obrando, estava passando mal, por isso que ele estava às margens do Ipiranga, porque ele, né, ia no matinho e lavava o bumbum, ia no matinho e lavava o bumbum. Numa dessas, o mensageiro encontrou Dom Pedro, que leu a carta de Leopoldina, dizendo que já tinha dado as providências, e aí que ele fala independência ou morte. Tinha umas 30 pessoas com ele, todo mundo, não tinha ninguém com uniforme de militar, como a gente vê nesse quadro. Não foi assim que aconteceu, viu, minha gente? A gente precisa saber a verdade. E saber a verdade inclusive, a gente tem que saber que há registros históricos, inclusive, que Dom Pedro, além de resolver umas questões políticas lá para o sul do país, também tinha ido namorar com a tal da Titila ou Domitila Castro, que era uma moça que ele conheceu e ficou perdidamente apaixonado por ela. Enquanto Portugal estava fervendo e Leopoldina estava tentando apagar o fogo, o bonitão do Dom Pedro estava namorando. Mas na história a gente aprendeu que o herói da independência foi o Dom Pedro e não foi a Leopoldina, certo? Aí, através desse grito de independência que Dom Pedro dá, o Brasil passa a ser um país independente de Portugal. E começa a se organizar. Mas essa história da família real termina muito tristemente, porque por conta desta paixão avassaladora que Dom Pedro desenvolveu por Titila, a nossa imperatriz infeliz morre de tanto, ela morre de parto e ela morre muito triste e deprimida por conta das peripécias de seu marido. E este é o fim da história da proclamação da independência do Brasil. Vocês compreenderam, gente, por que a professora gosta de contar a história verdadeira? Porque a história contou pra gente uma coisa que não foi desse jeito muito bem que aconteceu, não. A grande heroína da independência do Brasil era esta mulher inteligentíssima, geóloga. Ela falava mais de 10 línguas. Ela era amiga de cientistas. Ela era amiga do Debré, um grande pintor. Ela foi criada para ser uma grande princesa e não para ser tratada como foi no finzinho da vida dela. Então que a gente coloque a princesa Leopoldina, nossa grande imperatriz Leopoldina, no lugar dela da história. E é por conta desse acontecido que a gente comemora o 7 de setembro. Quando a gente sai na rua em marcha, quando a gente faz os desfiles, é por conta desse episódio do Independência ou Morte. E aí, a professora tentou fazer uma aula o mais completa possível, de uma forma muito, muito facinho de entender. E eu deixo aqui crianças e famílias. Se ficou alguma dúvida especial em cima de algum assunto, porque eu fiz um grande resumo, né, gente? Tem muita coisa aí que, né, passei
batido. Se você quiser saber de alguma coisa específica, professora, aquilo lá, Nana, por favor, você me chama. Me chamem crianças, me chamem família. Eu terei o maior prazer do mundo de explicar o que eu sei e de mostrar onde eu aprendi, porque eu mostro as fontes. Eu mato a cobra e mostro o pau. Bom dia, boa terça-feira. Começamos a nosso 7 de setembro desta maneira. Abaixo deste vídeo deixo instruções sobre o que fazer em relação a essa historinha que eu contei. Amo vocês! Bom dia, professora disponível até às 11h15 para interagir com você.